Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje aqui, terça-feira, dia 22 de abril, mais conhecido também como Dia do Planeta. Então, parabéns ao planeta, né? Que o planeta tenha bons anos de vida aí, pelo menos uma dúzia aí pra frente, boa. E ó, veio de ontem, né, que era feriado Tiradentes. Aqui uma breve explicação, né? O Tiradentes, para quem não sabe aí, quem é mais novo e não vai na escola, né? Tiradentes, ele participou da Inconfidência Mineira contra ali os 20%, que era conhecido como quinto e também quinto dos infernos, como as pessoas chamavam, que foi utilizado ali para a reconstrução da capital de Lisboa, depois do terremoto que destruiu 85%. Então teve um terremoto em Portugal, 85% da capital foi destruída. Falaram, pô, como é que a gente vai pegar dinheiro? Vamos pegar do Brasil. A gente começa a cobrar 20% de todo o ouro que é extraído ali. E dessa forma, né, algumas pessoas se revoltaram contra 20% de imposto, um deles sendo o Tiradentes, que era dentista, e acabou morrendo ali, sendo esquartejado e mostrado para todo mundo que não vale a pena. Ou não. Então, pensa que loucura, né? O cara morreu por causa de 20%. Hoje a gente tá pagando 40, 30, 35 em determinados produtos aqui e sorrindo ainda e votando neles, né, cara? E do PIB é 33 ainda. 33 o PIB, olha aí. E um detalhe, esse ouro... É o terço do inferno. Muita gente fala do ouro que o Portugal veio e tirou todo o nosso ouro. O ouro que ia de Portugal era para pagar uma dívida com a Inglaterra. Olha então, aí. na verdade, o nosso ouro provavelmente esteja na Inglaterra. Então, se você vai aí fazer uma viagem para Londres e tá observando a cidade aí, é papel seu pegar um pouco de ouro ali e trazer de volta pro Brasil. Então, hoje aqui temos várias notícias. Infelizmente, aí tivemos a morte do Papa Francisco, né? Também temos aí o ouro que supera aí os 3.500 dólares por onça, né? Que é medido por isso. Inclusive, se tivesse uma coisa boa para fazer para a humanidade, seria pacificar essa guerra que existe entre sistema métrico e sistema imperial. O que é onça, cara? Fala em quilo. Porque todo mundo não usa a mesma. Tem Estados Unidos e os ingleses usando só esse método de onça, milhas, polegadas, faz jardas. Tomar no... E transparência nas finanças do Vaticano. Ó, um legado que o Papa Francisco deixa, né? Vem aí Alain Pimentel falando de dinheiro aí. E a China que reduz embarques mundiais de alguns minerais críticos aí para os Estados Unidos, o quanto que isso pode impactar em toda a cadeia. Douglas vai trazer aqui para vocês. Além disso, um dado aqui que o imóvel alugado já está rendendo IPCA mais 14 nas maiores cidades do Brasil. E a gente vai fazer uma continha básica aqui para você entender se vale a pena morar de aluguel ou não. Vamos fazer? Não sei, mas agora eu joguei para vocês. Corre atrás de fazer essa conta aí, galera. Na verdade, tem uma calculadora do investidor. Boa, certinho. fala dele. Qual que é o nome da calculadora mesmo? www.morardealuguel. Na verdade, eu sei, eu não sei o endereço certinho, mas eu sei que é o comparador entre morar de aluguel ou então financiar um imóvel. Isso, e aí você vai ter na calculadora tanto financiamento e investido, só financiando e só morando de aluguel. E ali você vai conseguir tomar uma decisão de acordo com a sua perspectiva de vida, porque lá na calculadora pede, qual que é a média do aluguel, qual que é no bairro onde você mora, então você vai conseguir um resultado mais exato, muito bom mesmo. Então, começando agora as notícias nacionais. Primeiramente, obrigado pelos comentários. Você viu que o último Soco Matinal bateu 5 mil visualizações? 5 mil pessoas no Brasil assistindo o que a gente está falando. Isso é uma multidão empolvorosa. Nunca vi tanta gente na minha vida reunida para assistir o Soco Matinal. Então, parabéns aí a quem participa do Soco Matinal, que são as pessoas que assistem. Só. E bom dia aí para vocês, né? Alain Pimentel aqui do meu lado, Douglas Ribeiro, Lucas ali, bom ó, dia. com sono pra caramba, né, Dom? Parece que foi bom aí, né? O Tiradentes, né, Dom? Então vamos lá, começando aí. Feriado da Semana Santa, né? Pero Santo. Então vamos lá, vamos falar sobre o ouro aí que supera aí com possível demissão do Jeremy Powell. Para começar, pro público de casa aí, dos 5 mil pessoas que assistem a gente. 5 mil pessoas. Quem que é Jeremy Powell? Bom, o Jerome Powell é o presidente do Fed. Que é o Fed? Aqui no nosso Brasil, se fosse comparar com o nosso país, seria o Gabriel Galipo, que é o presidente do Bacen. Então, simplesmente ele faz ali toda a política monetária dos Estados Unidos. A gente tem política fiscal e tem política monetária. Fiscal é quando vão colocar ali o conselheiro ali do Trump, que geralmente ele vai organizar as contas públicas, então é política fiscal. Junto com o Trump mesmo, que ele está querendo aumentar os impostos de exportações, está tentando mexer ali em algumas questões ali que envolvem também a China, então isso é política fiscal. Política monetária já é voltada para o Jerome Powell, que ele faz simplesmente ali a política da moeda americana. Então, se a gente for considerar aqui, o ouro ele atingiu um recorde histórico de 3.500 dólares por onça, e aqui mostra muito a questão de instabilidade econômica e política dentro dos Estados Unidos também. Porque se a gente for considerar que a popularidade do Donald Trump, ela caiu para 42% dentro dos Estados Unidos. É a menor desde a sua posse em janeiro. Isso aqui é muito por conta mesmo da
das possíveis aumento de inflação, queda do PIB também, talvez uma recessão técnica se continuar, talvez com esses impostos a mais dentro da China, porque a gente sabe que os Estados Unidos depende muito dos produtos vindo da China, porque a parte manufatureira dos Estados Unidos está na Ásia, principalmente na China. Então, se encarecer por lá, vai encarecer também para o consumidor final dentro dos Estados Unidos. Agora aqui, o Trump ele utilizou a sua rede social para chamar o Jerome Powell de tarde demais, o senhor perdedor, alegando que o Fed agiu politicamente para favorecer o Biden e também a Kamala Harris, que na época também era vice-presidente do governo Biden. Por que acontece? Na época, o juros estava algo em torno de 5%, e depois veio caindo. Hoje está 4,25% até 4,5%. Só que, mesmo considerando essa política expansionista, porque quando você reduz os juros, você tá buscando expandir mais a parte do consumo e como também o crédito, ainda é um juro muito alto. Então, mesmo que, de alguma forma, favoreceu o governo do Biden, mesmo assim é um juro muito alto considerando o histórico dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa tipo de crítica do Trump, não acho que é muito pontual se a gente considerar o cenário de um dos últimos 10 anos dentro dos Estados Unidos. Então, isso aqui também enfraqueceu muito os outros índices de mercado. Por exemplo, o Dow Jones, como também o S&P 500, está caindo mais 3% ontem, o S&P 500. Então, isso também trouxe uma certa instabilidade para os mercados. Então, assim, a gente tem que analisar mesmo os próximos dias para ver o que acontece mesmo em relacionado a essa parte da política monetária dos Estados Unidos, porque se aumentar os juros de lá, obviamente o nosso Bacen aqui vai tentar trabalhar para jogar um pouco a nossa inflação para a meta, porque, claro, aumentando o dólar, tendo uma apreciação do dólar, o nosso real fica desvalorizado. Beleza. O Douglas Ribeiro, que tem 1.000 inscritos no canal agora, parabéns a Douglas Ribeiro aí, 1.000 inscritos, você me autoriza uma explicação para criança sobre política monetária? Sim. Autorizado? Sim. Perfeito, pode sim. Tô autorizado por Douglas Ribeiro agora. Imagina comigo uma coisa, né? Terça-feira é dia de aprender. Então, olha que doido. A gente tem política fiscal e política monetária, né? E a gente acha sempre que o presidente manda em tudo, é o presidente que decide como se ele fosse o Kim Jong-un. Mas não é. A gente tem órgãos dentro do sistema financeiro nacional, dentro do poder executivo, que fazem com que todos tenham que caminhar de maneira una, né, de maneira íntegra para conseguir chegar aos objetivos corretos. O que está acontecendo que é um grande problema? A gente tem política fiscal, política monetária. Política fiscal, isso pode estar tá ligado a aumento de imposto, aumento de gastos, de redução de despesas, são questões que envolvem mais esse tipo de política, né, distribuição de renda e tudo mais. Política monetária está muito mais ligado à quantidade de dinheiro circulando na economia, open market, redesconto, a gente está falando de aumento, redução de taxa Selic, também ali o depósito compulsório dos bancos. Então, isso aqui é feito pelo Banco Central. Então, o Banco Central faz uma política monetária. A gente tem, em regra, né, tem o presidente também pode fazer. E o presidente aqui, através do Poder Executivo, faz aqui com o governo as políticas fiscais. Então, tem política fiscal, política monetária. Beleza, entendemos isso. Imagina comigo que é como se fosse um carro que ele está parado na rua, ele pode ir para frente ou ir para trás. Então, necessariamente deveriam estar puxando para o mesmo lado, que é ou expandir a economia ou contrair a economia. Só que o que está acontecendo? O Banco Central está contraindo a economia. Por quê? Porque contrair a economia você abaixa a inflação. Você aumenta os juros, você abaixa a inflação. Tem teorias, mas vamos lá. O Banco Central está com uma política contracionista. Só que o governo está numa política expansionista. Ele está aumentando os gastos, tentando forçar o aumento do PIB de maneira mais artificial, enquanto o Banco Central está freando. Então é como se a gente fosse um carro acelerando para frente e para trás ao mesmo tempo. E aí isso trava o sistema inteiro. Por quê? Porque o Banco Central ele é independente, ele pode tomar decisões independentes. E aí a gente tem esse conflito onde tem o Poder Executivo tomando políticas fiscais expansionistas, querendo jogar mais dinheiro na economia, pau quebrar, não sei o quê, aumentar a inflação. Que, se fosse um momento de expansionismo, faria sentido, e o Banco Central tentando contrair a economia para não deixar a inflação estourar, aumentando a taxa de juros, freando a economia. Então você tem um Frankenstein aqui de não sair do lugar. Então esse é um dos principais problemas. E que é o que o Donald Trump acusa o Jeremy Powell fazer lá, o Fed fazendo uma coisa e o executivo tentando fazer outra. Vale ressaltar que por mais liberal que seja, nenhum governista gosta de juros altos. Nenhum. Sim. Porque é a dívida rolando em cima, né? E tanto que uma maior parte da amortização da dívida dos Estados Unidos vai acontecer nos próximos 5 anos. Claro, vai pegar uma metade ali da gestão do Trump. E com um custo tão alto como é 4,25 até 4,5, obviamente isso também pode ser um custo maior para a despesa financeira.
E também os mercados estão com um certo instabilidade, quando eu falei estabilidade política, porque o Donald Trump, ele sugeriu demitir ali o Jerome Powell. Só que isso é quase que impossível porque o Banco Central americano ele é independente. Como o nosso país também. Mesma coisa do Lula querer demitir o Galípolo. Isso. Então temos isso aí, né? A gente vai acompanhando mais esse desenrolar, mas isso fez com que o ouro subisse, mostrando mais uma vez que o ouro é uma reserva de valor, claramente aí, diferente do Bitcoin ainda, que pode vir a se tornar. E agora vamos falar sobre a transparência nas finanças do Vaticano, né? Um dos legados aí que o Papa Francisco deixou pra gente, né? Então, falando sobre ele, né? O pontífice faleceu aí na sua residência na Casa Marta, né? E ainda foi lá antes, né? Isso foi de manhã, ainda rezou a missa de Páscoa no domingo, né? Mostrando bem ativo ele, cara. Na verdade, é mais o compromisso dele, né? Ele morreu aos 88 anos, como o Edson falou, morreu na sua residência, tá? Mas já tem alguns meses em que ele estava mal, né? Teve uma pneumonia, desenvolveu para algo um pouco mais grave, teve que ficar internado, teve que ficar de repouso e até sumiu por um tempo, né? Levando a várias pessoas a especular se ele ainda estava vivo. Mas mesmo assim, despachou, digamos assim, as suas cartas e tudo mais dentro do quarto de hospital e ainda rezou, né, a missa de Páscoa no último domingo, tá? O Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, né, que é o nome dele de nascença, foi um Papa considerado inovador, né, pelo seu posicionamento político, pela abertura de seu diálogo com o mundo, né, e pela sua mediação entre conflitos principalmente, além, né, de ser um Papa mais humilde, ter recusado ali tronos de ouro, vestimentas com ouro, até quem não se lembra do caso, quando ele veio ao Brasil, né, que ele andou num Fiat Idea pelo Rio de Janeiro, corajoso, bem corajoso. Mas são características vindo da sua vertente mais franciscana, que é naturalmente uma vertente mais destinada ao povo mais humilde, né, aos pobres. Mas primeiro, para entender um pouco o que é o papado, né, o que é o Papa, né? Muita gente entende apenas como uma figura religiosa, mas não, ele tem um contexto geopolítico muito importante, tá? O papado ele é uma instituição que representa a liderança suprema da Igreja Católica, né? Vale ressaltar que o catolicismo é uma religião que detém ali, que possui mais de 1 bilhão de praticantes, né? De pessoas que vão à igreja todo santo domingo, praticam os seus ritos, né? Praticam a leitura da Bíblia dentro das vertentes catolicistas. Ele é uma representação do bispo de Roma, né, que é considerado o sucessor de São Pedro e exerce uma autoridade espiritual, né, como eu falei, a mais de 1 bilhão de católicos por todo o mundo. Então existe uma grande força geopolítica, né, e também de influência em seu legado, no exercimento da sua profissão, do Papa, né? E, além de líder religioso também, ele é o chefe de Estado do Vaticano. Lembrando que o Vaticano ele é a menor cidade-estado do mundo, tá? Que surgiu ali por volta de 1929 com o Tratado de Latrão, né? Assinado pelo então Papa Pio XI, né? Pio XI, perdão, e o então chefe de Estado do Reino da Itália, tá? Que estava promovendo a unificação da Itália, que era, na época, Benito Mussolini, tá? Bom, além de toda a sua luta e todo o seu legado, né, na questão do ativismo político, na parte social, teve também o seu legado nas finanças do Vaticano, tá? O Papa Francisco, quando assumiu em 2013, ele enfrentava, além de vários escândalos, né, dentro da igreja, também escândalos financeiros. O Banco do Vaticano, né, que era o Instituto para Obras de Religião, IOR, conhecido, ele enfrentava uma crise de credibilidade, né? Muitas das suas transferências foram consideradas como suspeitas, entre elas 2 transferências na casa de 23 milhões de euros, né? Que levantou a suspeita de fraude e de lavagem de dinheiro ou até mesmo superfaturamento de contratos, né? Essa crise de credibilidade leva você a enfrentar um pouco mais de dificuldade na promoção das suas ideias, né? E também na expansão do catolicismo, da religião, além de você perder credibilidade em possíveis empréstimos, financiamentos em outras instituições financeiras e até mesmo países, tá? Para você ter uma ideia, o incidente, né, com toda essa desenrolar disso, levou a um JP Morgan, na época, um grande banco, a encerrar suas contas dentro do Banco do Vaticano, tá? Bom, mas em 2013 ele promulgou ali uma reforma no sistema financeiro
do Vaticano, né, levando à criação de instituições, representações específicas, né, auditorias, né, então, para você ter uma ideia, ele criou ali a Secretaria de Economia em 2014 do Vaticano, né, que é como se fosse o Ministério da Fazenda aqui no Brasil, ou o Secretário do Tesouro nos Estados Unidos, né. Em 2015 ele contratou ali uma auditoria externa para fazer a auditoria do banco, ou seja, para poder verificar se não há nenhum tipo de fraude ou desvio ou até mesmo falsificação de dados, tá? O que levou à melhoria nas credibilidade do banco e do Vaticano, né? Das finanças do Vaticano, que foi reconhecida ali pela AIF, ou Autoridade de Informação Financeira, né, Mundial, em 2017, listando o Vaticano como um dos estados financeiros confiáveis no seu relatório anual, né? E além disso também o Papa Francisco promoveu uma austeridade fiscal, uma série de austeridade fiscal. Quando ele tomou o Vaticano em 2013, além das crises que eu citei de credibilidade, teve também problemas financeiros com déficits crescentes no resultado do Vaticano. Tá? Lembrando que o Vaticano é uma cidade-estado e ela tem ali também o seu controle financeiro. Em 2023, né, o déficit chegou a beirar em torno de 83 milhões de euros, tá? O que levou a um aperto financeiro em 2024 mais forte, né? Considerando ali o Papa mesmo atenuando a todos os cardeais, a todas as igrejas do mundo inteiro, para que registrem sejam um pouco mais seguros ali e tenham um pouco mais de compromisso com a meta de déficit zero, tá bom? Além disso, também tem alguns fatores importantes na geopolítica que vale a gente ressaltar, como a aproximação entre Estados Unidos e Cuba, tá? Que foi mediada pelo Papa Francisco, se não me engano, entre 2016, na verdade, 15 e 16, por volta disso aí. E aí, agora, uma curiosidade, tá? Que eu queria comentar aqui. Cara, isso é um fato muito curioso mesmo. O Papa Francisco também ele era conhecido por ser um fanático por futebol. Ele era torcedor do San Lorenzo, tá? E a sua carteirinha de sócio do clube era a carteirinha de número 88.235. 88.235. E ele faleceu aos 88 anos, às 2 horas e 35 minutos da manhã, na Argentina. Mano. Viu? Que curioso, que loucura. Sim, sim. Não, e interessante que... Sabe o que significa? Nada. Eu fiquei esperando. Eu também pensei que seria uma... Não significa nada, pessoal. Mas assim, é uma curiosidade. Uma curiosidade muito interessante que em 1990 parece que ele fez uma promessa de não assistir mais televisão, não ficar tão acompanhando mais jornalismo, algo nesse sentido, assim, para ele focar em outras atividades mais importantes, né, do seu cotidiano. E assim, ele ficava sabendo dos resultados de São Lourenço por conta de outras pessoas. Então, assim, às vezes assim, mesmo ele não tão próximo mais, né, por conta dessa promessa, assim, porque tá na Itália, não tem como, só por meios de redes sociais, agora de forma mais atualizada, mas antes a televisão e jornais era o mais comum, né. E assim, mesmo assim, ele não deixou de acompanhar, tanto que o São Lourenço ganhou a Libertadores de 2014, se não me engano. 2013, foi 2013. Então, bem próximo, assim, da época que ele já começou na sua administração no Vaticano. Então, bem interessante mesmo essas curiosidades. Talvez não seja só uma coincidência, né? Sei lá, talvez. É muito interessante. Né? Tem uma outra curiosidade também. Você sabia que o Vaticano não tem prisão? Se a pessoa comete algum crime lá, ela é levada para Roma. Sim. Ou para Itália e lá ela é presa. Mas só que quem banca é o Vaticano, né? Mas tem um tribunal. Tem um tribunal Tem um tribunal no Vaticano. Inclusive, teve um cardeal recentemente que foi condenado, tá? Por fraude financeira. Aí foi preso. Foi condenado no Vaticano. Não sei se a penitência dele vai ser a mesma. E tem outra coisa também do Vaticano que não tem zona rural, cara. Não, tem uma praça. É uma praça. Se tiver um jardim lá, já é a zona rural deles. Uma coisa também, o Vaticano é o maior PIB per capita do mundo. É 400 e pouco, 440, acho que é $1.000. Porque pouca gente mora, né? Muita visita, mas pouca gente morando e dinheiro pra caramba. Não significa que todo mundo receba essa renda, tá? É só o quanto arrecada dividido pelo número de cabeças. Isso, renda per capita. Então, é isso, né? Esperamos aí as próximas notícias de quem será o próximo Papa, né? Quais serão as votações. Vamos trazer aqui para vocês ficarem cientes. Para ter uma ideia também da importância geopolítica, tá? Vou até recomendar que vocês assistam o filme O Conclave, tá? Que mostra o quão é importante o processo de escolha de um Papa, tá? Como eu falei, é uma religião que detém ali mais de
1 bilhão de fiéis. É muita coisa, gente. A gente tem 8 bilhões no mundo. Pô, é 1/8 do mundo inteiro. Se você não tá nem aí com quem vai levar a melhor ou quem vai levar a pior, só quer alocar, aí eu vou te dar um conselho, que é um conselho que não é de hoje, é um conselho de sempre. Entra aí, auvp.com.br, faça a sua análise de perfil, que a gente tá preparando um relatório de como se dar bem independente dos vencedores. Aqui tem posições consolidadas e fixas em qualquer parte, que vão te dar o melhor retorno, independente de quem leve a melhor ou não. Se você pensar bem agora, né, as pessoas estão sempre falando, pô, Raul, mas por que a UVP ela é diferente das outras? Por que eu tenho que clicar no botão, me candidatar? Tem gente que até reclama, né, eu tenho que preencher o questionário, vou conversar com um ser humano e tal. A UVP hoje, gente, ela é a única empresa do país de investimentos aqui que ela tem um ecossistema completo. A UVP tem a escola que te ensina a investir, a UVP tem a plataforma exclusiva para alunos e clientes, tá, que paga cashback em tudo que é renda fixa, a gente não fica com essas taxas, né? Então tudo que você investe ali em corretora padrão, o cara vai pegar e ficar com sua taxa. A gente devolve tudo isso para você, te dá acesso à forma de gerir patrimônio que os multimilionários gerem, né? A taxa private, aquele dinheiro voltando para você, aquela coisa deliciosa. Então a gente tem essa parceria com o maior banco de investimentos da América Latina. Você usa a melhor plataforma de investimentos do país, né? Só que por meio da UVP você tem acesso a benefícios muito diferentes do que o BTG oferece para os clientes normais. Pô, foda pra caralho. Agora vamos indo para as notícias nacionais. Tinha uma notícia da China aqui, mas não vou falar de China não, mesma coisa de sempre. China restringindo aí terras raras e colocando restrições, mas não, nada novo, abaixo do sol. Todos os errantes aqui embaixo continuam iguais. Então, notícia nacional, imóvel alugado aí já rende IPCA mais 14. Cara, IPCA mais 14%. É uma rentabilidade loucura, louca. né? Nas maiores cidades do Brasil, né? Então, comprar renda de aluguel aí com CDI já é uma covardia hoje, né? Não tem nem como. O primeiro dá uns 5%, 6% ao ano, e o segundo, que é a Selic, né? São brutais 14%, 14,25%. Mas não se trata de uma comparação racional. A valorização do imóvel precisa entrar na conta. E essa voltou a acelerar, principalmente nas grandes cidades. Então, cara, com uma taxa de juros alta, né? E ainda com alguns pequenos bolsões aí de booms imobiliários, cara, fica difícil, né, cara? Se você comparar ali o quanto é pago de aluguel mais a valorização do imóvel, tá? É um resultado surpreendente nas principais regiões do país, tá? A gente está falando aí de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, só Sudeste, tá? Que mostra uma valorização muito expressiva nos últimos anos, tá? Bom, mas se a gente for olhar bem, né, algo que a gente vem discutindo bastante ali, é que isso é um fator atípico. Isso não acontece para sempre, não é sustentável isso acontecer para sempre. Como a lei básica da economia é basicamente oferta e demanda. Se a gente tem uma capacidade de demanda muito forte e uma oferta restrita, mais baixa, né, é natural que a gente tenha essa pressão nos preços. Perfeito? Só para você ter uma ideia, né, esse ano o combo renda mais imóvel, valorização, numa média, ali analisada pelos dados do Quinto Andar e de algumas federações, deu em torno de 19,1%, o equivalente a IPCA mais 13,6%. Tá, o que é um rendimento muito alto ali. E, bom, algo bem fora da realidade, porque na média é IPCA mais 4%. Mas o que pode ter provocado isso aí, tá? Se a gente for analisar bem, a gente ainda sofre alguns efeitos da pandemia. Então você juntava ali o tempo em que você ficava em casa, né? Ou seja, você começava a considerar talvez que seu espaço não seja tão atrativo, não é tão legal, não é tão espaçoso, talvez eu tenha que procurar isso ali. E também um período em que a gente teve um juros mais baixo, ou seja, teve uma expansão de crédito um pouquinho maior. E hoje, se a gente for levantar em consideração também, o acesso a crédito por parte de construtoras, de construtores no geral, ele é mais abrangente, tá? Você consegue pegar crédito ali atrelado. Pô, se você está tendo rentabilidade aqui de IPCA mais 14, você pode pegar CDI. CDI mais alguma coisa, não é? Mas, enfim, é um acesso a crédito um pouco mais amplo ali para a construtora, o que gera uma certa demanda por materiais de construção, tá? Se a gente for analisar o INCC, nos últimos 12 meses, ele está em 7,54%. E se especula, né, que ele mantenha o seu ritmo de força ainda esse ano, provocando ainda assim um IPCA mais forte, um IPCA mais aguçado ali, tá? Então, isso gera, consequentemente, uma valorização dos imóveis. Mas lembrando, isso é uma valorização nominal, é uma valorização baseada ali, talvez numa venda ou em outra, não é algo que é padrão para todo mundo. Amiga, antes de fazer, você vai falar sobre liquidez e você ia falar o que eu ia falar, né? Não, na verdade é porque, às vezes isso aqui é um pouco mais do que o Alan tá falando. Existe um indicador que chama Dividend on Cost, que ele pega
o preço de custo que você adquiriu e depois a reposição das rendas, né? Por exemplo, se você for pegar algum investidor que investiu no Banco do Brasil lá em 2015, por exemplo, onde estava aquela turbulência econômica, política, hoje o dividend de um corte dele deve ser uns 70% ao ano em dividend Tanto yield, que né? valoriza. Valoriza bastante. Então, assim, a gente está falando de uma notícia que traz a valor presente, né? Porque isso aqui é um ajuste ao imóvel ao longo do tempo, né? Claro que talvez ele não consiga vender nesses preços, que é só uma avaliação, mas em tese o valor do imóvel vale isso. E ter IPCA mais 14 é um percentual muito grande, né? E se for fazer o dividend on cost, por exemplo, imaginar que ele comprou em 2020 e toda essa depois ele faz todo o provento em relação ao que ele teve de custo de aquisição, aí esse IPCA mais 14 vai ser IPCA muito mais superior do que o que está na notícia. Então, o que tem que fazer? Tem que vender todo tipo de investimento e partir para comprar imóvel? Não. A gente vai explicar por quê. Tem uma questão também muito séria, que é a liquidez, cara. O que é liquidez, para quem é mais leigo, né? Liquidez é a capacidade de você tornar isso em moeda fácil. Então, imagina que você tem aí R$1 milhão em investimentos, você tem ali a sua rentabilidade, você consegue isso como dinheiro, e se acontecer alguma coisa, e se você não tiver uma reserva de emergência, você consegue movimentar esse dinheiro, vender rápido. Por quê? A cotação dos investimentos ela é diária. Ou seja, eu sei exatamente o que eu tenho se eu vender agora, se eu vender nesse minuto eu sei. Então eu consigo converter isso em dinheiro e trocar isso e tudo mais. A liquidez é isso. Já o imóvel, se você tiver um imóvel de R$1 milhão e aí você tem um problema de saúde e você não tem reserva de emergência, você vai vender isso a quanto? Você vai achar alguém com R$1 milhão em caixa nos próximos 10 minutos para te pagar naquele imóvel? Ou vai levar alguns meses? Ou você vai perder em negociação pensando que agora você tem urgência para vender? Então isso é um problema, inclusive um dos problemas muito grandes de quem está no ramo imobiliário rural. Ou seja, tem fazendas que valem 50, 100. A gente está inclusive vendendo uma de 100 e poucos milhões. Só que, beleza, quanto que você tem na sua pessoa física, na sua pessoa jurídica líquido para você movimentar? Então tem que cuidar também muito com a imobilização de capital. Acho que me permite uma explicação para criança de alguns índices que você trouxe? Sim. Tá autorizado? Autorizado. Então, já que o Alan Pimentel, também conhecido aqui mundialmente como Príncipe das Filipinas, pelos 5 mil seguidores que a gente tem aqui, ó, acompanhando diariamente São Soco todos Matinal. meus súditos filipinos aí. Fala dele. Lá do Legenda. Tá vendo? Enfim. E o que acontece? Ele falou aqui do INCC. E a gente tem alguns índices que às vezes você vai escutar e você não vai saber porra nenhuma do que esses são índices. Então, você abre lá algum jornal, alguma notícia, fala, pô, o INCC está subindo, o IPA está subindo, o IGP está subindo, o IPCA. Vamos lá. Então vamos tentar entender o básico, só para tentar decorar isso aqui. IPCA. IPCA é igual a inflação. Só que a inflação pro varejo. Ou seja, é cesta de 1 a 40 salários mínimos e tal. Esse bolsão que compõe o IPCA, ele é para ver o dia a dia das pessoas. Só que tem um outro muito grande que é o IGP. O IGP é Índice Geral de Preços. E esse é muito mais influenciado pelo atacado. Então, se tem movimentações de câmbio, como o dólar, o IGP é muito mais afetado. Então, às vezes, tem o IGP subindo, o IPCA não subiu tanto. Pode esperar que o IPCA vai subir. Porque se o atacado começou a mudar de preço, o varejo vai mudar logo. E o IGP ele é composto por 60% IPA, 30% IPC e 10% INCC. Ou seja, o que é IPA? Então imagine que o IGP ele é um índice que tem 3 índices. Dentro dele, 60% é IPA, que é Índice de Preços ao Atacado. Por isso que o atacado movimenta. 30% IPC, Índice de Preços do consumo, né? Ou é do varejo agora? É do consumo, né? Consumo. Consumo. É, Então, tudo envolve... IPC. que é IPC, que é do varejo. Consumidor. Então, 60% atacado, 30% varejo. E 10%, só 10% é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é o que o Alan trouxe. Ou seja, sempre quando tiver movimentações do IGP, pode ter certeza que teve uma movimentação grande relacionada a câmbio, relacionada a, por exemplo, safra, relacionada a alguma coisa de grandes movimentos no mercado brasileiro e aumentou o IGP. Com certeza, dá algumas semanas, alguns meses, o IPCA vai subir também. Por quê? Porque ele vai cair para o varejo também, vai cair lá na bolsa das famílias também. E vale ressaltar também que essa diferença que tem entre esses próprios índices, né, o IGP, o IPC, o INCC, ao IPCA, está relacionada à questão de estoques. Por que eles são influenciados primeiro e o IPCA depois? Porque existe um gap entre os dois que são os estoques. Os estoques comprados a preços passados não vão ser repassados a preços atuais. Tá? Então isso leva um tempo até chegar no IPCA. Como o IGPM, o INCC são de materiais e produtos específicos no geral, né? Ou seja, tem um mercado ali específico, é mais fácil você acompanhar a cotação e a variação desses preços. Tá? Por isso que quando a gente tem um efeito
de um câmbio mais forte, ele afeta direto esses índices e depois de alguns meses ali afeta o IPCA. Então, mas por que eu vou decorar essa bosta? O que eu vou querer saber no meu dia a dia? Pensa uma coisa, se você acompanha o IGP e você sabe que é 60% é preço atacado, tenta estudar um pouquinho nas notícias, pega um pouquinho mais na sublinha ali. Você vai ver que o café no IGP ali foi um aumento de tantos por cento. Você pode ter certeza que vai algumas semanas aumentar o preço no mercado. Se foi alguma coisa relacionada à cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é o principal produtor de etanol e de açúcar. Então, o açúcar vai subir em questão de semanas e o etanol também. Então, já abastece o carro, você já faz algum... Então, se você tem uma confeitaria, compra muito açúcar, já compra. Então, você consegue acompanhar movimentos de mercado comprando mais barato se você acompanhar os índices. Então, tem uma função social para isso. Perfeito. E assim você já consegue sair na frente de muitos investidores em questão da política monetária. Porque essa inflação sobe, obviamente, o Banco Central vai tentar trabalhar ali para jogar a inflação novamente para a meta. E sair na frente Aí dos você já outros. se torna um investidor bem qualificado. Claro, no tópico de renda fixa, o Raul também trabalha muito com essa parte lá no nosso treinamento da UVP Capital mesmo. Na UVP Escola, então, se você quer ser membro da UVP Escola, entre aí, 30 mil alunos, já sabe que é bom. Vamos agora... isso é um ponto importante. Então olha que interessante. Dentro de um treinamento da UVP Escola, dentro de um curso de 8 semanas, você consegue aprender muito mais sobre simplesmente só investir o dinheiro. Você consegue entender a movimentação do dinheiro na economia e como que você consegue também se posicionar primeiro que todo mundo. O Douglas falou assim, você sai na frente. E sair na frente é uma das principais coisas que tem que fazer na vida, né? Então, vamos ler os comentários? Quer mais alguma coisa sobre isso? Bom, é porque minha curiosidade ia demorar um pouquinho mais, mas os comentários são importantes. Então vamos falar do comentário hoje. Viva a democracia. Temos aqui o João Ortega, né? Disse que eu fiz minha parte, tenho 36 anos e 4 filhos. Aí, ó. A gente tá... Boa. Parabéns. Fala dele. Se todo mundo manter esse ritmo aí, a gente não vai ter problema de déficit do INSS nos próximos 15 anos. Viu? Cada um aí botando um menino pra jogo. E a Nídia Silva disse, além de aprender e aprender, ainda saio da minha depressão. Eita, mais uma vez, vocês são sensacionais. Aprendo e me divirto em um só lugar. Então, parabéns aí por sair da depressão. Caramba, hein? E o Lucas disse aqui, ó, se fosse de Goiânia aí nesse evento de heavy metal aí, sortudos. Aí, teve um evento brabo aqui da banda Rocco também. E o José Eduardo Pinto disse aqui, pergunta, podemos afirmar que essa guerra comercial é uma das maiores oportunidades da história recente para qualquer investidor da bolsa, seja micro, sardinha, né, ou os tubarões? No meu ponto de vista, sim. Mas quando eu falo isso, eu pergunto, eu sou louco? Eu tô louco? O que vocês acham? É um momento histórico de compra? Cara, é uma coisa que a gente discutiu no Lucros. É um momento que gera volatilidade. Todo momento que gera volatilidade é um momento de oportunidade. Só que você tem que trabalhar com a volatilidade a seu favor, né? Você tem que saber regrar ali o quanto que você compra, o quanto que você balanceia. Você tem que manter a sua disciplina, que é o seu asset allocation, as suas metas. Quanto eu tenho que ter de renda fixa, quanto que eu tenho que ter de ações, quanto que eu tenho que ter de caixa, né, para reserva de oportunidades ou para investimentos internacionais. Você tem que ter esses percentuais bem definidos. E à medida que a volatilidade gerar oportunidade, você deve sim comprar para manter isso equilibrado. É onde você vai fazer dinheiro. Lembre-se, volatilidade é sua amiga, não a sua inimiga. Não assusta com ela. E estratégia, ela é feita para momentos de crise também. Não chega um momento de mudança, de volatilidade, e joga a estratégia para cima e sai na loucura. É o contrário. Mantém a disciplina, mantém regrado. E também temos o Chuck Franco Voar, disse aqui, opa, boa tarde, chegando agora em casa, hoje não deu para ouvir na hora do lançamento, esperava mais de você, hein, Chuck? Esperava muito mais de você. E a Juliana aqui disse, esse programa foi top. Estou assistindo e fazendo esteira e paguei o maior mico morrendo de rir do nada. Só falta vocês gravarem com a cervejinha do lado, igual os vídeos do Raul com uísque. Mas aí a gente teria que beber às 9 da manhã. Eu acho que isso não é tão interessante para nossa produtividade. Isso já é alcoolismo, né? E a Isabela disse, bom dia, hoje assistindo enquanto tomo café da manhã, pois estou de folga, parabéns aí. Essa aqui é um tipo de comentário do Alex Niterói, ó. Estou tomando café da manhã. Então é isso aí, Isabela. Ótimo feriado, meninos. Pra você também aí, ótima semana. Tudo de bom pra você, pra vossa família, pros cachorros, pra todo mundo.
E o André disse aqui, ó, boa noite, faltou mencionar o regime de bandas cambiais, né? Então, realmente faltou, a gente não falou. E a Isabela, de novo, aqui, ó, o Alex de Niterói disse, consegui comprar o ingresso do Linkin Park, vou pra Brasília, vou conhecer Brasília. A gente vai estar lá também. Nossa, Isabela de Niterói. Ela é a Isabela de Niterói aqui, a Isabela Melo de Niterói, que vai pra Brasília conhecer. E o Godoy ainda comentou, tamo junto, vamos também, e a gente vai também conhecer ali a banda do Linkin Park de mulher. E o Arlan, faça filhos, cadê o dinheiro pra criar? Aí o André disse, a ideia é justamente botar o moleque pra trabalhar, pagar a sua aposentadoria. Boa ideia. É isso aí o Luiz Eduardo perguntou quem é o campeão e você não respondeu aí. Quem é meu campeão? É. Que isso, cara. Para que essa coisa. Faz isso não. Cara, a gente vai abrir um evento aí de final de semana que a gente vai levar uns caras pra perguntar isso pra eles. Quem é o campeão? Olha quem... Aí, E olha quem voltou aqui. Isabela de Niterói tem mais de 9 meses que não usa iFood, focada no plano alimentar da Nutri. Então, aí, Isabela. Boa, Isabela. Quem é minha campeã? Quem é minha campeã? Eu sou a campeã. E a Isabela Mello aqui de Niterói disse 44,1 mil inscritos. Obrigado aí, Isabela. Inclusive, a gente já tá com 45. Ó, ela comentou no último soco 44,1. A gente tá em 45,1. Ou seja, 1.000 pessoas a mais seguindo a gente. O mesmo número de seguidor que o canal do Douglas, que tá aberto pra caramba, tá ganhando ali de seguidores, vários membros e tudo mais. Pô, sensacional. E temos aí o Daniel que diz, chegamos ao ponto de ter um asteroide de ouro cair no Brasil. Não nos salva, trágico. Pode salvar, né? Depende. Agora lembrei que a gente tava falando. É isso, né, galera? Muito comentário. Obrigado aí pelos comentários. Mas é muita coisa. Ó, vamos lá. Ó, o Caná disse aqui: obrigado, Trump, por me deixar cada dia mais rico. Ou deveria agradecer ao Xi Jinping? Fica aí o questionamento. Né? Depende, tem que aprender a falar mandarim também. Já parou pra pensar, cara, se a China vence a guerra comercial, vence a guerra bélica, no final a gente tá todo mundo aí com herança cultural chinesa, sabe? Assim, em vez de escutar música americana, a gente começa a escutar música chinesa, cara. Mas a cultura chinesa tem se ocidentalizado bastante. Me fala uma coisa aí. Eles vêm consumindo muitos filmes, tipo Transformers, Velozes e Furiosos.